caso de hoje. Janeiro de 1998, Grande São Paulo. Este homem é acusado de assassinato. A vítima, uma grávida. Por decisão da justiça, o acusado de assassinato ganha a liberdade. Não era para liberar ou libertar ou dar-lhe uma carta de liberdade para ir para a rua praticar mais crimes. Antônio Carlos Rodrigues foi um autor do disparo que matou a mulher dele. Célia Landim Rodrigues tinha uma filha com Antônio Carlos e estava grávida há 4 meses, quando morreu. Inconformado com a decisão da justiça de libertar o acusado, o pai de Célia resolveu, aos 61 anos, entrar para a faculdade de Direito. Ele quer concluir o curso para ficar frente a frente com o ex-genro no tribunal. Terminarei o curso, se possível, vou atuar no dia do júri, no dia do julgamento desse terrível criminoso. Quero estar presente lá. Pouco antes do crime, durante uma brincadeira na casa do ex-sogro, uma premonição. Célia grava a imagem do marido atrás das grades da janela e simula que ele está preso. São Miguel Paulista, bairro da capital, São Paulo. Célia, ainda menina, ganha presente do pai um quadro negro. Ela quer ser professora quando crescer. Carinhoso, o pai ajuda a única filha nos estudos. E ela ia toda feliz, toda garbosa, andando pelas ruas. Aos 18 anos, Célia realizou um sonho. Formou-se como professora e começou a lecionar. Pouco tempo depois, ela se casou e teve o primeiro filho, Tiago. Mas o casamento não deu certo e Célia voltou para a casa dos pais. Em outubro de 1993, ela conheceu o homem que iria matá-la. Antônio Carlos Rodrigues. Ela o chamava carinhosamente de Carlinhos. O pai acompanha de perto o novo namoro da filha. Alto e forte, o futuro genro trabalha como segurança e faz questão de circular de uniforme e cacetete mesmo depois do expediente. Quero te apresentar uma pessoa. Esse aqui é Carlinhos, meu nome. Tudo bem, meu amor? Vem cá, Carlinhos. Vem cá que eu quero te mostrar a casa. Oi, pai. Nos encontros com o futuro sogro, Antônio Carlos faz questão de demonstrar intimidade. Os cumprimentos são marcados por beijos no rosto. Na minha presença, ele chegava até dando beijinhos aqui em mim, muitas vezes, né? Você vê o tipo da pessoa falsa, como é que é, né? Logo no primeiro mês de namoro, Célia ficou grávida e decidiu se casar com Antônio Carlos. Os dois foram morar em Arujá, cidade da Grande São Paulo, onde Antônio Carlos vivia com os pais. Depois do nascimento da única filha do casal, Antônio Carlos começou a demonstrar o quanto era violento. Segundo a família, Célia escondia que era vítima de agressões do marido. Para a gente mostrava ser uma pessoa educada, uma pessoa que tinha assim uma boa índole, mas a sair daqui se tornava um monstro, né? Vou levar essa. Tem certeza, Carlinhos? Apaixonada, Célia ajuda o marido a comprar o revólver que ele precisa para trabalhar. É ela quem paga a maioria das contas do casal. Carlinhos, eu, hein, que... Daqui a pouco, Antônio Carlos vai usar a arma que ganhou de Célia para matar a mulher. Chega a 200 o número de foragidos mostrados em linha direta e que já foram capturados pela polícia. E estes são os foragidos do programa desta semana: Antônio Carlos Rodrigues e Tang Tin Fat. Mesmo quando não está no trabalho, Antônio Carlos anda armado com um revólver que ele ganhou da mulher.
a mesma arma que vai matá-la. Quantas vezes entrava aqui armado, fazia questão de deixar o revólver aparecendo aqui, seu coldre aqui, pendurado aqui, não sei porquê. Segundo a mãe de Célia, Antônio Carlos chegou a agredir a mulher em frente à casa da família. Tudo porque ela o censurou por causa de uma manobra arriscada. Ele chega a toda velocidade com o carro de Célia e quase atropela quem está na rua. Você tá louco, Carlos? Você quase atropelou todo mundo? Célia questiona a atitude do marido e acaba agredida. Tiago, filho de Célia, também é vítima da violência do padrasto. Ele surra o menino, que, segundo Antônio Carlos, o desrespeitou. Mais tarde, o pai de Célia descobre marcas de violência no neto e ameaça chamar a polícia. O genro discute com ele. Célia implora ao pai que não procure a polícia. Tem medo de atrapalhar a carreira do marido. Depois da surra no filho, Célia se separou, mas não por muito tempo. Antônio Carlos prometeu mudar e ela deu uma chance ao marido. Estas imagens de Antônio Carlos foram gravadas na casa do pai de Célia poucos meses antes do crime. O casal ainda visitou um condomínio para onde Célia sonhava se mudar. Na ocasião, era o irmão de Célia quem filmava a futura vida. Vai morar aqui ou não vai? Que eu ficar aqui tudo. Nossa futura morada. Célia seria morta antes de se mudar para o lugar onde sonhava viver com a família. As simulações que você vai ver agora foram baseadas na denúncia do Ministério Público. Tá cedo pra isso. Vambora, Célia. Véspera do crime. Grávida de 4 meses, Célia se despede do pai. Promete voltar na semana seguinte. Ela vai embora com o marido. No dia seguinte, Célia e Antônio Carlos chegam em casa no meio de uma discussão. O motivo? O desaparecimento de uma fita de vídeo que Célia teve que pagar. Esta discussão banal, provocada por um motivo fútil, é, segundo a acusação, a causa do crime. A discussão iniciada na locadora de vídeo continua no quarto do casal. Fora de controle, Antônio Carlos aponta a arma para a mulher grávida, a arma que ela comprou. Um disparo a queima-roupa liquida a briga. Antônio Carlos foge. Tomando-se por base o laudo, que nós recebemos do Instituto Médico Legal, o ferimento causado na vítima é um ferimento característico daqueles provocados a curta distância. Célia, grávida de 4 meses, chegou morta ao hospital. O pai foi avisado pela família do genro e veio para o hospital. Segundo João Landim, ele encontrou a mãe de Antônio Carlos na entrada do hospital. Às lágrimas, ela teria se ajoelhado aos pés dele e pedido perdão. Eu fiquei temeroso. O que está acontecendo? Falei, mas minha senhora, o que houve? Por que tudo isso? Aí foi quando o marido dela, que estava junto com ela, falou, seu João, o negócio é o seguinte, ele estava discutindo com ela e perdeu a cabeça e deu um tiro nela. Depois de 18 dias foragido, Antônio Carlos se entregou à polícia e disse que o disparo foi acidental. Mas o laudo da perícia levantou dúvidas sobre a versão do acusado. Segundo o laudo, foram encontrados restos de pólvora e queimaduras em volta do ferimento de Célia. O que significa que a arma estava próximo do rosto da vítima. O que se contradiz com a versão de Antônio Carlos, porque ele fala que estava a uma certa distância e o disparo ocorrido foi acidental. O delegado foi acusado por Antônio Carlos de manipular a reconstituição do crime. A polícia instaurou um inquérito administrativo
Mas nada ficou provado contra o delegado Jackson Batista. Ele então processou Antônio Carlos por calúnia e difamação. O segurança ficou preso pouco tempo. A justiça revogou a prisão preventiva. Antônio Carlos aguardaria o julgamento pela morte de Célia em liberdade. A partir daquele dia, ele voltaria a se envolver em confusões e se tornaria suspeito de um novo crime. Livre, a atividade escolhida por Antônio Carlos é a mesma de antes: segurança. Ele abre uma firma especializada em escolta de executivos e empresários. Este é o folheto de propaganda da empresa que Antônio Carlos conseguiu abrir, apesar de ser réu num processo de assassinato. No próximo bloco. Antônio Carlos é acusado de mais 2 crimes e desaparece. Casos encerrados. Os 2 foragidos mostrados na semana passada já foram encontrados e presos. E estes são os foragidos do programa desta semana: Antônio Carlos Rodrigues e Tang Tin Fat. Enquanto o pai de Célia lutava para provar à justiça que Antônio Carlos deveria continuar preso, o segurança voltou a ter problemas com a polícia. Durante uma ronda, um cabo da PM pede a Antônio Carlos que encoste o carro. O cabo é surpreendido pela reação agressiva do motorista. O que foi? O que está pegando ele? Quando foi solicitado para que ele descesse do veículo, ele se dirigiu a mim dizendo o seguinte: o que foi, policinha? O que você quer? Né? É policinha mesmo, é isso aí. O senhor desce do carro, por favor. Durante a revista, Antônio Carlos desacata o policial que mantém a situação sob controle. Mas o segurança continua a desafiar. Promete se vingar do cabo da PM. Como é que é? Homossexual? Durante a revista, ele sugeriu, ele perguntou se eu era homossexual por estar fazendo a busca nele, né? E aí eu dei a voz de prisão. O cabo prende o motorista por desacato à autoridade. Peraí, ó. Antônio Carlos joga o celular no chão para simular uma agressão. Olha aí, cara. Em seguida, faz o mesmo com o relógio. Aí, agora quebraram meu relógio aí. Quebraram meu relógio, cara. Quebraram meu relógio. E bateu a cabeça também no teto do veículo, encostado assim, né? Talvez para provocar um hematoma. E diz: tá me agredindo, você me machucou. Preso, Antônio Carlos continua a ameaçar o cabo da PM de morte na viatura policial. Falava: para quem já matou um, não custa matar mais um. Ele jurava, tipo assim, por Satanás, eu vou pegar seu cérebro na minha mão, vou atirar na sua cabeça. Além do assassinato de Célia, passaram a pesar também sobre Antônio Carlos acusações de desacato à autoridade e resistência à prisão. Mas Antônio Carlos foi solto novamente, depois de pagar fiança. O preço da liberdade, R$50. Eu gostaria de dar uma olhada nos autos do assassino Antônio Carlos. Revoltado, o pai de Célia continua a luta para provar na justiça que Antônio Carlos está impune. Ok. Até logo. Ei! Vai lá, Batista! Em julho de 2000, uma ex-namorada de Antônio Carlos e o namorado dela são assassinados em Santa Isabel, cidade da Grande São Paulo. A mãe da jovem assassinada disse à polícia que a filha tinha terminado o namoro com Antônio Carlos quando descobriu que ele era acusado de assassinar a ex-mulher. No inquérito que apura o crime, Antônio Carlos foi apontado como único suspeito. 4 meses depois, a justiça decretou a prisão preventiva dele pela morte de Célia, mas Antônio Carlos já tinha desaparecido. 4 dias depois da decretação da prisão preventiva,
Um homem e um carro semelhante ao de Antônio Carlos são encontrados carbonizados, mas a placa e o chassi do carro foram retirados. A mãe de Antônio Carlos, Dorvil Rodrigues, foi à delegacia e afirmou que o carro e o corpo carbonizados eram do filho dela. Procurada por linha direta, ela afirmou que reconheceu o filho pela parte do corpo que não foi queimada. Disse também que gostaria de ter feito um exame de DNA para provar que o corpo carbonizado era realmente de Antônio Carlos, mas ela não quis gravar a entrevista. É engraçado, né? A pessoa que está com prisão preventiva decretada pelo juiz de Arujá e a mãe vai e faz um BO, um boletim de ocorrência, dando essa pessoa como desaparecida. A polícia não acredita que Antônio Carlos esteja morto. Ele é procurado desde novembro de 2000. O pai de Célia está no último ano da Faculdade de Direito. Ele conseguiu, com o apoio da Assembleia Legislativa do Estado, dar o nome da filha a um colégio no bairro Itaim Paulista. O sonho dela era fundar uma escola. Pelo menos é um conforto assim de saber que alguma coisa dela precioso ficou entre nós. Depois da morte da mãe, os filhos de Célia, Tiago, hoje com 17 anos, e Juliana com 7, também filha de Antônio Carlos, passaram a viver com os avós. Sou eu que estou cuidando deles. Parentes e amigos da professora ainda esperam que a luta de João Landim em busca de justiça não seja em vão. Eu perdi minha irmã, perdi uma amiga. Às vezes a gente até evita de lembrar porque realmente a emoção é muito forte e é difícil de se controlar. Ela não volta mais, mas pelo menos que esse assassino, esse monstro, seja colocado atrás das grades. E é isso que a gente está lutando. Vamos lutar até o dia, enquanto um de nós estiver vivo, a vida toda vamos lutar para isso. Se você tem alguma informação que possa levar a polícia Antônio Carlos Rodrigues, hoje com 31 anos, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Para acompanhar melhor o caso, João decidiu fazer a faculdade de Direito, se tornar um advogado. Eu tinha prometido a mim mesmo, como pai, também como advogado daqui a uns dias, de que esse crime não ficaria impune. Eu iria lutar até o final. No ano passado, Linha Direta mostrou a história de Célia. Ela era professora, estava grávida de 4 meses e brigava muito com o marido. A vida dela não volta mais, mas o sentimento de impunidade não pode continuar da maneira que está. Houve uma denúncia. Antônio Carlos Rodrigues, o marido acusado do crime, estava na cidade de Portachuelo, perto de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. João Landim procurou as autoridades. O Ministério da Justiça brasileiro foi acionado e fez contato com a polícia boliviana. Agora, depois de 3 anos foragido, o acusado do crime foi preso na Bolívia. Por enquanto ele está lá, ainda vai ser extraditado, mas a minha confiança agora é muito mais, sabendo que ele agora já está preso.